Agora a gente tem mais uma produção da disciplina de Telejornalismo 2 para mostrar para você. Os nossos alunos fizeram um programa de entrevistas. Acompanhe. Olá, a nossa turma preparou um programa bem especial e cheio de informações interessantes para você. Veja agora quais são os destaques. Cearense busca o desafio de ser o primeiro nordestino a escalar as 7 montanhas mais procuradas pelos alpinistas em todo o mundo. Uma entrevista com o vereador mais votado nas eleições de 2012 aqui em Fortaleza. O mundo colorido de Lena Ox e as histórias de vida da travesti que conquistou o espaço na TV e mora no coração de muitos cearenses. Agora você vai ver uma entrevista com o cearense que tem o desafio de escalar os pontos mais altos de cada continente do planeta. Rosier Alexandre pode se tornar o primeiro nordestino a cumprir o desafio de conquistar as 7 montanhas mais altas do mundo. De todos os seres humanos que já viveram neste planeta, segundo o historiador Rodrigo Peron, pouco mais de 70 pessoas tiveram o privilégio de observar as belezas da Terra a partir do ponto mais alto de cada continente. São 7 pontos. Escalar cada um deles é um desafio que muitos montanhistas tentaram e poucos conseguiram. E quem está bem pertinho de conseguir cumprir esse desafio é um cearense, do município de Monsenhor Tabosa, Rosier Alexandre, nosso entrevistado. Olá, Rosier. Olá, tudo bem? Mas antes de começar a nossa entrevista, vamos conhecer um pouco a história do nosso entrevistado. Descendente de uma família de agricultores e nascido na zona rural no pequeno casebre de Taipa, saiu do anonimato para entrar para a história quando se tornou o primeiro montanhista do Norte e Nordeste a escalar o Aconcagua, a 6.962 metros, a maior montanha da Terra fora da Ásia. Desses 7 pontos, você já chegou ao topo de 5 deles. Quais são? Já escalei o Aconcagua, que é a maior da América do Sul, foi a primeira. Depois escalei o Kilimanjaro, a maior da África. Depois escalei o Elbrus, que é a maior da Europa. Escalei o Carstens, que é a maior da Oceania. E agora, mais recente, em junho de 2012, escalei o McKinley, que é a maior da América do Norte. Portanto, dos 7, tem 2 etapas a cumprir. A próxima agora em janeiro, quando dia 4 estou partindo do Brasil para a Antártida para escalar o Vinzo, será a 6ª etapa. E aí fica restando uma etapa, que é a Ásia, que deve acontecer em abril e maio de 2014, quando vou escalar o Everest. Qual dessas foi a expedição mais desafiadora? Se a gente falar politicamente, a mais complicada até agora foi o Carstens. É a montanha mais isolada de todas essas. Está lá na Indonésia, numa ilha, no meio de uma floresta, é uma floresta tropical, é a 2ª maior floresta tropical do planeta, no meio de tribos selvagens, algumas inclusive canibais, e eu fui inclusive sequestrado por uma tribo nativa. Ainda bem que não eram canibais. Então, tanto é que fui o primeiro brasileiro a escalar o Carstens sem auxílio de helicóptero. Você teve uma infância pobre. E a gente falou também na abertura que o montanhismo é um esporte para poucos, não só pela coragem, mas também porque é um esporte caro. Como é que você enfrenta também esse desafio? Na infância, nem sonhava que um dia eu me tornaria um escalador. Com o passar do tempo, comecei a ler sobre relatos de outras expedições, de outros montanhistas escalando montanhas. E aí fui trabalhando, a vida foi rolando. Comecei a escalar montanhas sem grandes pretensões, nunca imaginava que ia escalar os 7 cumes. Depois de algum tempo começaram a chegar os patrocinadores, um apoiador, depois um outro. E aí foram dividindo comigo todo o investimento, que realmente é um esporte hoje muito caro. Quanto tempo você passa se preparando fisicamente para aguentar os 25 dias da expedição? Pelo menos, como eu já treino continuamente, eu volto numa expedição, só o tempo de me recuperar para continuar na próxima é 5 meses. Mas se eu tiver parado e for escalar uma montanha, depois de 2, 3 anos parado, eu preciso pelo menos 1 ano de preparação física para ter um bom desempenho na montanha. Ao cumprir, que a gente acredita que você vai conseguir cumprir o projeto 7 cumes, ao chegar ao topo do ponto culminante de cada continente, você já tem um novo projeto em vista, já planeja algo? Depois de concluir os 7 cumes, o mundo é muito pequeno, tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Quem sabe visitar os 2 polos, Polo Norte, Polo Sul. Tem um paizinho que chama-se Nauru, é um país bem pequeno. Eu tenho vontade de no mesmo dia dar uma volta nele de caiaque e contornar ele de volta, correndo, enfim. Algumas curiosidades, o mundo tem tanta coisa curiosa para a gente conhecer, não vai faltar aventura para
a gente fazer depois disso. É isso aí, do Ceará para o topo da terra, Rosier Alexandre. Muito obrigado pela entrevista, Rosier. Obrigado a vocês, boa sorte. Um fenômeno nas urnas na eleição para vereador em Fortaleza, com mais de 40 mil votos. Ele também foi o líder do movimento grevista da Polícia Militar, que há um ano paralisou a cidade. Para além da política, quem é o capitão Wagner Souza? Veja na entrevista de Lívia Rocha, aqui no estúdio da Facete. Um paulista de nascimento, mas filho de um casal cearense, que aos 19 anos resolveu realizar o sonho do pai, que queria ter um filho militar, e ingressou na academia da polícia. Essa é a história do Wagner Souza Gomes. Casado, pai de 2 filhos, ele se tornou conhecido do grande público ao comandar a greve da Polícia Militar no final do ano de 2011. Boa noite, capitão. Boa noite, Lívia. Agradecemos a sua presença hoje aqui nos estúdios da Facete. Capitão, como foi que surgiu essa vontade de ser militar? Era só o sonho do seu pai ou algo desde criança que já lhe chamava a atenção para essa carreira? Na verdade, era um sonho muito mais do meu pai do que meu. Né? Meu pai, desde criança, eu tenho fotos, meu pai tirou quando criança, 5 anos de idade, fardado. Né? Ele tinha um interesse muito grande, ele gosta muito do militarismo, apesar de nunca ter sido militar. Então foi um anseio muito maior do meu pai. Eu fazia antiga escola técnica, hoje Instituto Federal, e me veio à cabeça, a convite de um amigo, de fazer o concurso para a Polícia Militar, para oficial da Polícia Militar. Foi muito mais como profissão do que como vocação, mas depois que a gente foi aprovado e foi conhecer a vida de um policial militar, a gente se apaixonou pela profissão. Você tem 2 formas de ingressar na Polícia Militar. Você pode ingressar como soldado ou como cadete, e eu entrei como cadete, e a progressão é muito mais rápida do que entrando como soldado. Uma organização como a Polícia Militar tem muitas hierarquias, protocolos. Como foi que o senhor conseguiu criar essa liderança? Acho que a liderança ela nasceu naturalmente, né? Na medida que a gente aprende na academia que o subordinado ele tem que ter um exemplo no superior, e a gente, durante o trabalho como capitão da Polícia Militar, como oficial, tentou dar esse exemplo ao subordinado, tentou apoiar o subordinado quando necessário. A tropa diz, pela nossa liderança, tudo que a gente realmente pede, a tropa atende. Isso traz realmente uma responsabilidade muito grande, mas também traz os problemas. E em casa, capitão? Famílias, filhos, irmãos, como é o capitão sem o uso da farda? A gente tinha uma vida até comum, até um dia desse a gente tinha uma vida bem comum de um cidadão fortalezense, mas de uns dias para cá a gente tem tido pouco tempo para a família, até a gente tem reclamações em casa em relação a isso. Acho que a vida política, a vida pública, ela tira muito do lazer, do convívio da família, mas a gente sempre que tem um espaço, a gente procura estar com os filhos, né, acompanhando a escola, acompanhando o crescimento dos filhos, conversando com a esposa também para ver as dificuldades que ela tem. A gente procura, na medida do possível, ter uma vida normal, muito embora seja difícil, pelos compromissos que a gente tem, pelas reuniões que tem que participar. Então isso traz uma responsabilidade muito grande, tem procurado conciliar a vida familiar também com o trabalho de político. O que pretende politicamente o capitão Wagner? Acho que a gente pretende tentar mudar um pouco a nossa política, né? A realidade de representar realmente os interesses do povo. As pessoas, a imprensa me procura e pergunta, capitão, o senhor vai ser oposição ou vai ser situação? Eu não quero me classificar nem como oposição nem como situação. Seja quem for o chefe do executivo, o capitão Wagner quer estar do lado do chefe do executivo quando ele estiver trazendo projetos bons para a população de Fortaleza, e vai estar contra quando o projeto for negativo. Eu tenho um desejo de um dia chegar ao executivo, seja como secretário, como prefeito ou governador, mas eu acho que primeiramente a gente tem que fazer um bom trabalho como parlamentar. A população me elegeu para ser parlamentar. Você falou no Debates do Povo, da Rádio Povo CBN, no dia 9 de outubro, que havia grupos de extermínio dentro da PM. O que a gente se referiu foi a uma pessoa que está na cúpula da Secretaria de Segurança Pública e supostamente está envolvida com esse grupo de extermínio. Tem uma ficha lá respondendo a mais de 5 homicídios, né, que é o coordenador de inteligência da Secretaria, o Major Henrique, que é parente do secretário de Segurança. Então, o que a gente tratou foi da questão da imoralidade de ter um cidadão que tem a ficha que tem. O Major Henrique na gestão de um cargo extremamente importante, que é a coordenação de inteligência. O Major não tem nenhum curso na área de inteligência. Acho que quem era para estar naquele local era para ser um policial civil. Capitão, agradeço a sua entrevista e encerro agora a entrevista com o capitão Wagner. Muito obrigada. Obrigado. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública. O assessor Henrique Silvestre informou que o Major Henrique, citado na reportagem, não vai se manifestar sobre a declaração do capitão Wagner. Agora vamos falar de cinema. Você sabia que existe um cearense se destacando no mundo da sétima arte? O nome dele é Halder Gomes e você vai conhecê-lo melhor na entrevista de Lucas Mota.
Hoje vamos conversar com o cineasta cearense de Senador Pompeu, Halder Gomes. Mestre em Taekwondo, acabou se tornando dublê de cinema. Depois que entrou no meio, não saiu mais. É produtor, roteirista e diretor. No currículo, produções premiadas, como no longa As Mães de Chico Xavier, no documentário Loucos de Futebol e no curta-metragem Cine Hollywood, O Artista contra o Cabo do Mal. Halder, como foi que começou essa paixão pelo cinema? Começou na infância, quando eu fui pela primeira vez num cineminha no interior, em Senador Pompeu, que era um cineminha muito mambembe, que passava filmes de Kung Fu, e esses cinemas eram muito precários, que normalmente os acontecimentos dos imprevistos dentro desse cinema eram mais interessantes do que o filme em si, né? E isso foi, mas mesmo assim tinha uma certa magia, aquele encanto da emoção compartilhada de você assistir um filme. E naquele momento encantou o cinema e me encantou também a arte marcial, porque o primeiro filme que eu vi na vida era um filme de Kung Fu. E aí ficou no inconsciente aquela coisa de você querer primeiro fazer uma arte marcial, querer ser faixa preta, que naquela época tinha um seriado do Kung Fu também, com David Carradine, que tinha muita influência e tudo, o próprio Bruce Lee, né? Então essa influência despertou um interesse muito grande pela arte marcial, e inconscientemente também o cinema ficou muito marcado. A partir dali eu acho que surgiram as duas coisas na minha vida, e que um dia acho que fariam parte, em algum momento, onde, quando, sabe-se lá como, né? E acho que as coisas partiram daí, acho que o primeiro olhar foi esse. E Halder, como foi essa trajetória? Sair de Senador Pompeu até Hollywood? Pois é, a gente não faz planos assim na vida, né? Em cinema acho que tudo é muito imprevisível, né? Eu nunca fiz planos para ter uma carreira em cinema. Eu vim morar de Senador Pompeu para Fortaleza quando eu tinha acho que 11 anos, estudei no Santo Inácio. Daí fiz um intercâmbio, daí tive sempre a arte marcial muito presente na minha vida, não como praticante, mas por interesse de assistir tudo que passava. E em 84 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural em Detroit, nos Estados Unidos. Foi quando eu conheci o Taekwondo. Então comecei a treinar Taekwondo e me encantei pela arte marcial. E nesse convívio nos Estados Unidos, como atleta, você acaba conhecendo muita gente do meio da luta que trabalha no cinema como dublê de luta, né? Então esse convívio, essa troca de conhecimento, de informações e de parcerias que foram surgindo, nos abriram as portas para a gente entrar no circuito americano de filmes de artes marciais de baixo orçamento como dublê de luta. Foi onde tudo começou, nesse cenário da arte marcial com o cinema. A gente percebe que em seus filmes retrata, né, um pouco do que é você, como a regionalidade no Cine Hollywood, ou o amor pelo esporte no documentário Loucos de Futebol. É mais prazeroso trabalhar com temas que você gosta? Eu acho que quando a gente vai para o lado autoral, a gente tende a retratar o universo que a gente tem paixão, que a gente convive, né, o mundo que lhe cerca. E quando eu fiz esses filmes que tratam mais da regionalidade, é porque vem à tona as memórias, as recordações não só de épocas, mas de pessoas que você conheceu, de momentos que você teve a oportunidade de vivenciar, né, situações. Então todo esse universo retrata o mundo que faz parte ali do seu coração e da sua memória, né? Como é que você analisa hoje o mercado cinematográfico brasileiro? Hoje a produção cinematográfica brasileira é muito boa, muito rica, muito diversificada, né? A gente não tem mais o que se queixar ou se questionar da produção brasileira, da sua diversidade, da sua qualidade técnica, né, do apuro de direção, de atuações. Eu acho que o grande problema do cinema nacional hoje se trata de mercado, quando a gente tem um problema muito grande, que é o palco exibidor dessas obras. Nós temos poucos cinemas no Brasil proporcional à população, nós temos a pior relação população-número de salas do mundo. Então, a produção nacional hoje ela é muito maior do que a sua capacidade de exibição. Ainda tem esse desequilíbrio que espero que, com o tempo, né, com um trabalho feito com a Cine, das próprias realizadoras, produtores, enfim, toda uma união de forças que possa reverter e ter um equilíbrio melhor para que o cinema nacional possa realmente chegar na sua melhor qualidade possível, que é a nossa sala de cinema, ao público brasileiro. Professora e atual presidente do grupo Vidança, Anália Timbó, conta a sua história ao longo de 31 anos à frente da associação. Quem conversou com ela foi o repórter Yuri Costa. Anália Timbó teve a ideia de levar a arte não só para crianças, mas também para jovens e adultos da comunidade através da Escola Vidança.
Ela é nossa entrevistada de hoje e ela vai conversar com a gente sobre a escola, sobre a vida e sobre o futuro. Eu montei o primeiro grupo de dança contemporâneo do Ceará, que foi em 1980, né? 80, 81, porque até então, aqui em Fortaleza, só tinha balé clássico, jazz, né? E escolas particulares. O SESI é uma escola que atendia a comunidade. E aí nossa família foi beneficiada, né? Você teve algum projeto antes do Vidança? Não, na verdade foi exatamente assim. Foi o SESI, né? E aí além de fazer aula de balé, eu fazia teatro também. Eu passei a trabalhar lá no SESI como monitora de teatro e depois eu passei de monitora de teatro para a dança, para o balé. E aí eu atendi em média 160 crianças, né? Agora, entrando na questão do Vidança, qual foi o momento assim, que você teve a ideia de criar a associação? Eu tive a ideia de montar o grupo, porque até então era só academia, né? Não tinha companhia, não tinha grupo de dança contemporânea, não tinha. Então, eu montei o Vidança para poder ter essa autonomia e poder mostrar o trabalho da gente, ter mais independência mesmo, ter mais autonomia, né? Enquanto artista e botar as meninas para dançar. Bom, hoje o Vidança já tem 31 anos, né? É. Você acha que ele ainda tem alguma dificuldade? Nós não temos uma autonomia para gerar o suficiente para gerar toda a despesa, né, todos os custos. Então, depende de projetos, de apoios financeiros, de terceiros, né, de colaboradores. Quer dizer, é um desafio todo dia. No primeiro momento, os primeiros anos do Vidança, a gente fazia pedágio, fazia bazar, para poder manter o mínimo, né, no sentido até não só dos figurinos, mas até da passagem deles, né, e da remuneração mesmo. E hoje, quer dizer, não é diferente, sim, a gente já tem vários parceiros, com certeza nós temos vários parceiros, mas para atender a 250, 230 crianças é um custo muito alto, né? Os professores que trabalham hoje lá foram já alunos do Vidança, né? São, né? Porque continuam, porque a gente está sempre capacitando, e eles são bailarinos também, né? São bailarinos. E a metodologia nossa, ela é muito diferenciada e é muito própria da gente. E na questão lá da comunidade, no Vila Velha, vem gente de fora também para participar? Vem, assim, em especial quando a gente tem os programas, né? Assim, as oficinas que vêm de fora. Mas tem um desafio muito grande, que é o quê? São as passagens. O Vidança não tem ainda como custear a passagem para os bailarinos, para as pessoas que querem frequentar, né, de outra comunidade. E na maioria deles são meninos e meninas de classe menos favorecida, então não tem como, né, não tem como ter a passagem. Nália, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Eu também, assim, a oportunidade de poder, né, estar contando a nossa história, aproveitar para agradecer os nossos parceiros, aproveitar para agradecer o pessoal lá do Vidança, toda a comunidade, né? E vocês, assim, que estão construindo a história de vocês, ajudando a contar a nossa história. Obrigado. Muito agradecida. Eu conversei com a Nália Timbó, bailarina, coreógrafa, professora e presidente do Grupo Vidança. Quem é a Frane de Medeiros Fialho? Acho que esse nome vocês não conhecem, mas e se eu falar Lena Oxa? Pois é, ela mesma, a modelista e apresentadora de TV que vive em um mundo de glamour e colorido com muito glitter. Ela sentou no divã do repórter Saulo Lobo. Não vivo uma vida de luxo nem de sonhos, só quero que os direitos sejam respeitados. A dona dessa frase é Lena Oxa, apresentadora de TV cearense e diva da noite, que está aqui nos estúdios da Faculdade 7 de Setembro para conversar com a gente sobre a sua carreira e a sua vida. Boa noite, Lena. Boa noite, meu amor. Muito obrigado pela você ter aceitado o convite. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância. A minha infância já foi bem complicada. A minha infância eu vim da época da ditadura. Meu pai, ele era mecânico do exército e eu resolvi, na época, não, que a gente não resolve, a gente nasce, né, com o instinto, né, nasce com a vontade e sou gay, né.
Mas eu tinha um propósito na minha vida, de um dia eu me assumir, ser o que eu queria ser e ser respeitado. E eu já consegui, graças a Deus. E a minha infância eu fui muito amado pelo meu pai, pela minha mãe, estudei, acreditei em Papai Noel, para você ter uma ideia, até os 15 anos de idade. Como foi que surgiu o nome Lena Ox? Eu queria mudar, todo mundo tem o direito de mudar, só não muda se não quiser. De Fortaleza para Bahia foi um nome, foi de Tina Azevedo para Marta Helena. Eu fui para a Europa e dentro do avião, eu fui, como é que eu vou ser estar lá? Quando eu cheguei lá, que eu vi tudo que aconteceu, e eu ouvia muito a música de uma cantora chamada Ana Oxa, que eu ouvi muita música dela passando por muitos problemas difíceis, né? Aí eu resolvi colocar Lena, tirei o Marta Helena, deixei Lena e coloquei Lena Oxa. E pegou, foi um nome forte, é um nome de 7 letras, eu sou uma pessoa muito supersticiosa, né? Lena, e quando foi que você entrou no ramo da comunicação e por que você quis entrar no ramo da comunicação? A TV Diário, ela abriu um espaço muito bom para mim. Eu trabalhei primeiro no programa Manias de Você, com a Regininha, foi um aprendizado muito grande que eu tive. Mas desse aprendizado que eu tive, se eu não tivesse me engajado mais, interessado a fazer as coisas que eu queria, eu estaria apenas apresentando, recebendo um roteiro, mas não, eu queria mais. E quando eu vi que tudo aquilo, para mim, eu achava fácil de fazer um roteiro, de fazer uma pauta, e aquilo foi me especializando eu mesmo, para mim mesmo. Eu queria mostrar às pessoas que eu não era só um travesti, eu era um travesti que podia realizar os meus projetos e ampliá-los para todas as pessoas verem, com respeito, dignidade, e fazer com que as pessoas elas assimilassem aquilo. Atualmente você apresenta e produz um quadro no programa Enio Carlos, o Glitter, que é o reality show das drag queens. Eu queria saber como é que está sendo essa experiência e eu sei que a repercussão está sendo muito grande, né? O Glitter é um sucesso, graças a Deus. O Glitter surgiu de um projeto meu que eu sempre quis ter, que eu tô na televisão para isso, para levar essa ousadia. Eu tô ali para poder quebrar o preconceito mesmo. Só que quando você liga a televisão, vê um travesti, assim, que nem eu, toda enfeitada, né? Representando o movimento, falando de direitos. Quando a gente fala de direito, a gente fala uma coisa séria. Quando a gente fala de dever, a gente fala uma coisa séria. Quando fala de diversão, é diversão séria também, como a respeito. Porque na hora que tem a parada, na hora que tem o glitter, a gente tem que ter o cuidado, porque você tá vendo, a sua mãe tá vendo e sua avó tá vendo. Dá pra ver que você é muito realizado na sua vida. E para encerrar, eu gostaria só que você dissesse pra gente quem é a Lena Oxa. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar pela diversidade. Eu não levanto bandeira de cor nenhuma, de partido nenhuma. Eu luto pelo que eu acredito que eu devo ser, pelo que eu quero que as pessoas, como eu quero que as pessoas sejam respeitadas. Como eu não fui antigamente, que hoje está bom, mas pode ser melhor. O respeito tem que ser mútuo, eu tenho que respeitar na medida do que você me respeita. E muito mais tem você. Uma via de mão dupla. Exatamente. Eu sou assim. Bom, Lena, muito obrigado pela entrevista, pela sua presença aqui na faculdade. Eu desejo mais sorte na sua vida e mais sucesso. Muito trabalho. Quando eu estiver vivo, eu vou trabalhar mais ainda. E esse foi mais um trabalho dos alunos da disciplina de Telejornalismo 2, da Faculdade 7 de Setembro. A gente espera encontrar vocês em outra oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Nós esperamos que você tenha gostado. E este ano, o Informa 7 vai trazer outras novidades para você. Para sugerir pautas ou dar a sua opinião, basta escrever para o endereço eletrônico que aparece aí no seu vídeo. Sejam bem-vindos às aulas e até a nossa próxima edição.